Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. 19 de setembro, véspera de um feriado, né? E para muitos de um feriadão. Mas hoje eu quero avisar desde o início para vocês que nós estaríamos no feriado, pós-feriado, sempre aqui, levando para você a boa informação, o bom humor, as boas dicas do que fazer, aonde ir, para se descontrair. Enquanto isso, as coisas acontecem, né? Ontem nós falamos aqui, não tínhamos ainda decisão, mas ficou decidido pelo TSE que a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em campanhas de candidatos do PT não configura irregularidade. E eu faço questão de citar essa notícia porque ontem alguns dos nossos telespectadores que mandaram um e-mail e mandaram o WhatsApp também, se dizem completamente contrários, se sentem agredidos, que a pessoa pode, mas agora... E nos questionaram sobre isso. Exatamente. Nós até tínhamos explicado que como o presidente já havia saído uma decisão e estava na mesa do TSE para decidir, e decidiu casualmente ontem enquanto estávamos aqui. E assim, os ministros entenderam que, embora tenha sido barrado como candidato pela lei da ficha limpa, Lula continua a ter direitos políticos e pode continuar a apoiar seus correligionários. Uma proibição desse tipo, concluíram, significaria uma pena de banimento. Olha que bonito, hein? Mas aquelas coisas que acontecem a gente nunca sabe bem por quê. O Fernandinho Beiramar também está querendo se manifestar, vai gravar vídeo para dizer quais são os candidatos que ele está apoiando. Pra quem? A turma da facção, porque deve ter a facção. Deve ter. E ele quer apoiar a turma, então ele também gostaria de gravar. Vamos ver se o Tribunal Superior Eleitoral também vai autorizar. Vamos ver. Eu acho que, sabe que seria bem apropriado. O Fernandinho Beiramar os advogados dele devem encaminhar o pedido logo para ele apoiar os manos. Sim, agora, porque como é que vocês dizem? Tem jurisprudência? Sim. Agora pode. A lei não é igual para todos? Igual para todos. Se os todos são meus amigos. Todos não são meus amigos, não dá. É lei igual para todos os meus amigos. Os meus amigos. E também hoje, e eu acho que o Gustavo Vitorino há muito já vinha sinalizando, dizendo assim, isso não é só isso, essa coisa de não sair a conclusão da Vila Tronco, não sei o quê. Pois hoje, dentro da Operação Pau Oco, a polícia descobriu, desvendou, ou pelo menos tornou pública a sua investigação sobre o abuso das pessoas, de líderes comunitários, líder comunitário da própria Cruzeiro do Sul, seus parentes. Um caso só que foi citado, tá? Tem o bônus da casa, que eles tinham feito essa programação, tinham feito esse projeto para que as pessoas se deslocassem de um lugar para o outro e continuaram tendo a sua residência. Só que este líder comunitário, que não se sabe o nome, a polícia ainda não disse, simplesmente aproximou-se de uma senhora analfabeta, mãe de 6 filhos e outras coisas mais que são características dessas pessoas, fez ela assinar para uma parente, enfim, tiraram a mulher de dentro da casa. E só que exatamente isso com quantas pessoas foi feito. Então a polícia agora desencadeou e desvendou tudo isso, né? E esse líder comunitário, que o nome continua sem ter citado, ele tinha um livre trânsito junto ao DEMAB instalado dentro da vila. Que maravilha. Aí não dá, né, Gustavo Vitorino? Não dá. Assim, tem o tal de aluguel social, que eu acho uma sacanagem. Sim. Aluguel social. Como aluguel social? Os caras invadem terra e depois para tirar eles de dentro tem que ficar pagando aluguel para eles. É assim naquela rodovia lá, aquela que corta lá a Cachoeirinha, que atravessa, pagando aluguel social. Aí eles reclamam que atrasou o aluguel social. Aí bloqueiam a rodovia. Aí não fazem a obra. Aí os caras recebem o aluguel social e voltam para o lugar onde estavam. Aí para tirar isso tem que pagar o segundo aluguel social, é isso? Sabe? Não existe um critério claro no Brasil para programas sociais. Não existe fiscalização. Programa social no Brasil virou sinônimo de sacanagem eleitoral ou bandalheira
de político ou tentando ser político. Porque esses líderes comunitários, o sonho dessa gente é ser vereador, sabia? Que é exatamente, Gustavo Vitorino, o que aconteceu. Isso envolveu funcionário de carreira e CCs dentro do DEMAP. Envolveu, foi o máximo que a polícia falou, que deixou vazar, enfim. Mas a verdade é que, assim como essa senhora, muitas outras pessoas perderam as suas casas e a mulher foi para a rua. Olha lá, aqui nós vamos mostrando para vocês quando a polícia entrou, enfim, e prendeu muitas dessas pessoas envolvidas, né? Isso tem um grande mérito, a polícia efetivamente está trabalhando intensamente sobre isso. Sim, o Ministério Público tá atento, aquele que era o quarto segredo de Fátima, não é quarto segredo de Fátima, é o desvio que foi feito por um líder comunitário, por funcionários CCs ou não, do DEMAB. Magda, agora, deixa eu levantar uma questão. Será que tudo tem que ser resolvido pela polícia e pelo Ministério Público? Esse DEMAB é vinculado ao quê? A Secretaria Municipal de Habitação. Quem é o secretário? Ele se reúne com o presidente do DEMAB, tem prestação de contas, alguém chega lá e diz, olha aqui, ó, isso aqui eu tenho que pagar, isso aqui foi tanto liberado, sabe? Porque não tem como. Se nós dissermos aqui uma besteira no programa, nós somos chamados pela nossa produtora executiva ou pela diretora de programação. Escuta, o que é isso aqui? Sabe? Existe uma fiscalização, você responde por uma questão hierárquica à autoridade superior. A máquina pública é uma esbórnia, ninguém responde a ninguém. Vamos ouvir os nossos colegas que estão só nos assistindo até agora. Já passaram-se 8 minutos de programa, só nós dois. O Vitorino ficou com saudades do programa. Saudades. Ontem resolveu falar bastante hoje. Não assisti ontem, eu só dormi. O doutor Vitorino foi visto falando sozinho na cama. Ele recuperou todas as energias. Ele falava e os vizinhos não sabiam o que era aquela falação. Aliás, quero fazer um agradecimento público aqui ao doutor Ayrton Ruxo, que é a minha família. A gente brinca aqui, mas é a minha família. Agora o Ruxo é muito... Não, mas ele é a minha família, porque os meus familiares diretos estão longe, né? Então eu não tenho família. Então, ele tem 8 irmãos, eu só tenho um, ele. Então ele atura. Então ele foi gentilmente ontem, foi me buscar na clínica. Eu saber, porque eu vou fazer também esse mês. Depois de uma anestesia. Eu gostaria que o Ruxo me buscasse também. Esse comentário tem um pingo de injustiça já comigo ainda. Não, eu tô pedindo, eu também sou sozinha, não tenho ninguém pra me buscar. Não, ele busca da ombrinha, muito justo, muito justo. Eu preciso de alguém. Vocês entram na fila porque o número 1 é o Chicão Tofani. Meu número 1 é o Chicão Tofani. Eu tenho compromisso com o Chicão Tofani, é o único. Se a só for tomar anestesia e for ficar muito doidona, eu me ofereço. Pode ser a chance de 40 anos. Sim, aquela. Chegou. Marne, o Ruxo, enfim. Não, o seu Marne, antes do seu Marne. Não é o seu Marne, não vou mais chamá-lo de Marne. O bondoso Marne. O senhor está com um cariz bom hoje. Pode ir um pouquinho mais pro lado, Ruxo. Ruxo, porque a Carla tá quase... Eu quero dar uma palavra para o status quo do Brasil hoje. Barafunda. É tudo uma barafunda. As ideias são boas, mas elas são distorcidas em função de campanhas eleitorais. O Vitorino já frisou com bastante propriedade a respeito disso. Esses auxílios tem que dar com critério. Qualquer um recebe, aí estão sempre reclamando. O país do coitadismo, o país de que as pessoas esquecem do país e querem elas todas se dar bem. Quer dizer, os acólitos, aquilo que eu falo sempre, os apariguados desses políticos, péssimos políticos que nós temos nesse país. Cada dia que passa, eu converso com mais pessoas na rua, as pessoas estão com aversão à classe política. Aí tem um amigo meu que é político, que é um deputado lá do Rio de Janeiro, deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele diz, mas como é que você explica essa ojeriza que o povo brasileiro tem pelos políticos? Pelo que vocês fazem, ou pelo que vocês não fazem, meu amigo. Mas como eu trabalho? Mas você é um que trabalha, pelo menos você diz que trabalha. E os outros que não trabalham, que estão aí segurando nas tetas do governo? Hoje eu estava vendo a pensão... Eles não livram nem as tetas do governo. Mas não é teta, a vaca já está quase morta, coitadinha, né? Eu estava vendo quantas aposentadorias tem os ex-governadores. Tem governador que tem 3 aposentadorias. Tem uma como deputado federal, outra como governador, o Colares é um, o Rigoto é outro. Quer dizer, então são pessoas que a gente... Mas peraí, o cara recebe 60, 50 mil de aposentadoria, 90 mil de aposentadoria. Como é que esse país
vai sustentar, aguentar uma orgia financeira como essa? O governador tem que disparar 5. Até conselheiro da Itaipu, Nacional. Esse é o fim da picada. Ele ganha como ex-governador, ganha como deputado federal e mais outros tantos. Que moral de um cara desse? A irmã do Gilmar Mendes tem um cabidão desse lá em Furnas também. E o país parece que vai piorar, Vitorino. Não, e assim, ó, não tem dinheiro pra pagar essa gente, rapaz. Enquanto isso, não tem dinheiro. 58% dos municípios no nosso Brasil não tem saneamento básico. Segundo o IBGE, isso significa 3.257 municípios que não atendem a esse direito fundamental. Para vocês terem uma ideia, existem hoje mais de 1.000 creches sem esgoto tratado. Mais de 5.000 creches que não oferecem água tratada para suas crianças. Então, é um retrato da nossa desigualdade, da desigualdade do nosso país. Fazendo um levantamento, a gente chegou à conclusão que a região sul, ainda a nossa, né? Então, a região sul tem 72,9% de municípios com saneamento. A região sudeste, em segundo lugar, com 53%. O centro-oeste, 31%. O norte tem apenas 29% dos seus municípios com saneamento. E a região nordeste, apenas 15,7%. Além disso, o norte e o nordeste têm mais da metade das crianças na pobreza. Nós vivemos um país de tamanho continental, onde existem muitos países num só. Fazendo mais ou menos uma estimativa, se nós tivéssemos 500 bilhões de investimentos, nós poderíamos trabalhar esse valor num prazo de 20 anos e oferecer um equilíbrio nessa situação. E aí vem a conta, quanto nós pagamos com em outros setores para outras coisas, né, Mari? E agora, a maior palhaçada de tudo isso é que em 2007 foi criado o Marco Regulatório do Saneamento no país. E os municípios tinham até o ano de 2013 para implementá-lo. E nada acontece. E aí a Roberta traz esse dado que é assustador. Não, é assustador porque Porto Alegre está incluída nisso. Claro, e nós sabemos que muitas doenças, como dengue, as bactérias, viroses, que as crianças ficam atomadas, é por causa de uma irresponsabilidade que começa nos municípios, porque o Estado, a federação oferece esse valor e os municípios não cumprem com o combinado. A falta de saneamento está completamente ligada e diretamente ligada à falta de saúde, porque a falta de saneamento traz muitas e muitas doenças. E, Carla, tu tira o direito que está na nossa Constituição, mas acima de tudo é um direito fundamental da pessoa viver com saneamento básico, um direito das crianças. Agora, gente, olha só, vocês estão falando uma coisa que eu acho extremamente importante, mas eu quero pegar uma faceta desses dados que você passou aí, que é o seguinte: no Nordeste, então, somente 1 em cada 7 municípios tem saneamento básico. Posso te dizer, olha aqui, ó, as menores proporções foram verificadas: Paraíba, 13%, Pernambuco, 14,1% e Bahia, 14,6%. Ou seja, 1 em cada 7 municípios que tem saneamento, só. Agora, deixa eu levantar uma questão aqui, peraí. O Norte e Nordeste tem a maior fragmentação de estados do país. Portanto, eles têm o maior número de parlamentares em Brasília. E, portanto, esses estados recebem os maiores repasses do governo federal. Não necessariamente em volume, mas em percentual. Perfeito. Tem estados do Nordeste que recebem 5, 6, 7 vezes o que arrecadam, recebe de recursos de Brasília. Pernambuco recebe 6 vezes. E Pernambuco não é coitadinho. A capital, Recife, tem 3 milhões de habitantes. É muito maior que Porto Alegre. Então, assim, os estados do Nordeste, que praticamente dominam o Brasil, porque vamos deixar bem claro, nós não podemos ter no executivo os nordestinos, mas no legislativo, o Norte e o Nordeste dominam o Brasil, administram o país. Aliás, decidiu a última eleição. Aí eu fico perguntando, para onde vão esses bilhões de reais que são direcionados ao Nordeste todo ano? Israel, que é um pedaço de deserto, de areia, onde não nasce um cacto mais, não tem seca. Não tem seca. Porque eles, simplesmente, num prazo inferior a 10 anos, implantaram o sistema de irrigação que eles colhem até mamão. Mamão, porque precisa muita água. Eles colhem mamão no deserto de Israel. Aí, o Nordeste
há décadas, há 40, 50 anos, vê despejado bilhões de reais lá e a gente recebe números como esse. Então, não tem alguma coisa errada? Só tem. Não tem alguma coisa errada? Não tem alguma coisa errada nesses jatinhos que vão de Brasília para o Norte e Nordeste? Não tem alguma coisa errada nessas ligações de jatinhos que saem do Nordeste para fora do país? Tem alguma coisa errada. E essa coisa errada se chama o quê? Dinheiro mal aplicado. O dinheiro está vazando e está indo para outro lugar. Desviado e não é para outra Então, a conclusão que eu chego é que eles precisam, o povo nordestino é refém desses caras, desses bandidos. Eles são reféns, eles são maltratados dessa forma. Sabe o que me lembra isso, Marne? A síndrome de Estocolmo, né? Sim. A síndrome de Estocolmo. Você maltrata tanto um povo que quando você dá um copo d'água para ele, ele segue você até o inferno. É verdade. O povo acha que ele é errado. Que o dirigente é o correto. Eles fazem o povo... Não, nós votamos mal, nós votamos errado. Não, o povo é feito refém. Rádio, jornal, televisão no Norte e Nordeste é tudo de político. Coisa do senhor Antônio Carlos Magalhães, lembra? Verdade. Doutor Ruschel. Pois não, dona Magda. Eu vou opinar sobre a matéria dizendo assim, até rápido, porque a bancada foi bem esclarecedora sobre o tema, com dados e com fundamentações. Eu só queria dizer assim, às vezes a notícia que a gente chega nos jornais mais sofisticados assim, a verba para determinada foi reduzida de 4% para 3,5%. E para nós é um simples número. Isto aqui é a ponta do iceberg. Isso aqui é a materialização do que acontece quando tu mexe num orçamento e tira da saúde, tira da habitação, tira de determinação. Então, assim, quando a gente está vendo uma campanha política que eu quero chegar, eu quero mais saúde, eu quero mais habitação, eu quero mais trazer, eu quero mais isso, mais aquilo, a gente já é enfadonho e a gente não quer mais nem ouvir. Mas quando a gente vê a materialização disso, que é o que trouxe a Roberta para nós aqui, a gente se estarrece, se assusta. A segunda questão, Gustavo, eu fecho em gênero, número e grau, é o desvio. O dinheiro não chega. Não chega. O dinheiro não chega. É constrangedor. Se nós abrimos o programa... Se nós abrimos o programa dizendo que o DEMAB, na nossa cara, se tropeçar, nós caímos dentro do DEMAB. O DEMAB estava desviando, fazendo e acontecendo. Tu imagina o Nordeste. Quem foi no Nordeste? Tu já foste lá. Não o Nordeste, aquele que a gente visita, o turismo. Pega um carro e entra 100 quilômetros para dentro. Você vai ver um filme de terror. Tu vai ver um filme de terror. Então, desviar a verba daqueles coitados, são brasileiros como nós, mas eles falam de uma forma respeitosa. Mas desviar dinheiro daquele pessoal ali é como roubar de criança. Então é constrangedor. Eu quero me solidarizar porque o assunto é um crime. Isso é um crime. Igual a matar uma pessoa. Porque eles matam as pessoas. Desviam água, dona Magda. Essa verba. Aos pouquinhos, as pessoas não crescem, as pessoas morrem mais cedo, sim, porque passam fome. Moram eles desviam um carro-pipa de água, dona Magda. Não é possível. É um assassinato. É um massacre. Isso que o Chico falou é verdade. É doloroso. Eles desviam pipa de água. É um hábito, né? Que coisa impressionante. Assim, aí você pensa assim, aí de repente surge um político lá no Nordeste bem intencionado, coisa e tal, que quer mudança, coisa e tal. Não dura 24 horas. Esse não dura 24 horas. Ou ele venha a falecer. Não tem espaço. Ou ele venha a falecer. Ele não dura 24 horas. Ou ele desaparece em 6 meses. Porque todo mundo fica assim, aí ele fica lá, pode até não se envolver, mas não consegue levar nada para frente, não consegue apresentar projeto, não consegue aprovar projeto. Tá tudo aparelhado. O coronel fulano de tal, ele é o dono da secretaria tal, lá é tudo indicado por ele. Se o país, paralelo a isso, o país andasse com a mesma agilidade, certezas que eles têm, até tudo bem, como a gente dizia lá do Maluf, né? Ele rouba, mas ele faz, ele desvia um pouquinho. A gente dizia isso há alguns anos atrás. Que absurdo, né? A gente dizia isso. Absurdo. Sabe? Rouba, mas faz, Rouba, mas faz. E a gente falava no sentido de gratidão. De gratidão. Porque assim, ele rouba, mas pelo menos ele faz alguma coisa pelo povo. Ele nos dá de volta. Não é possível. Entendam uma coisa, que pilantra, ladrão, corrupto, vagabundo, sem vergonha, ele pode dar um pra você, mas ele vai botar 3 no bolso. E sabe de onde tá saindo esses 3? Exatamente do seu bolso. Você está recebendo o seu próprio dinheiro. Está saindo de quem mais precisa. Esse que é o problema. De quem mais precisa. Saúde, educação, enfim.
Programe-se, Alice. Sim, então, a Roberta está sempre trazendo dados sobre o endividamento, sobre a crise. E esses dias também, Magda, tu comentou que o cinema está muito caro. Eu acho. Mas nos próximos dias, Porto Alegre vai receber sessões de cinema ao ar livre em comemoração à chegada da primavera. É a 4ª edição do projeto Removes, um evento que ocorre de quinta-feira até domingo no estacionamento do Shopping Shopping Sul e tem entrada franca. E 4 filmes foram selecionados para a programação, que vai ser exibida um em cada dia, sempre às 7 horas da noite. Na quinta-feira, o filme vai ser A Teoria de Tudo, que vai abrir essa edição. Na sexta, vai ser a vez do Little Boy, Além do Impossível. Sábado, vai ser Um Homem Entre Gigantes. E no domingo, o longa A Travessia encerra a programação. E além das sessões, o evento também vai oferecer aulas de yoga, alongamento e pilates a partir das 6 da tarde. Então, fica a dica. Posso falar desses filmes aí? Claro. Pode. A Travessia é muito legal. Conta a história daquele francês doidão que atravessou num cabo de aço as 2 torres gêmeas. Elas não tinham sido inauguradas ainda e ele queria fazer, ele era um equilibrista e queria fazer Eu vi esse filme, muito legal. O filme é muito legal, o filme é divertido. Outro, A Teoria de Tudo. Para mim foi é maravilhoso aquele filme. Eu não gostei, Magda, sabe por que eu esperava que o filme falasse um pouco mais da obra do Steve Hawkins. E a visão foi estritamente pessoal, né? A família, a evolução da doença. Acabou sendo, para mim, um filme triste. Mas é tristíssimo. Eu achei o filme triste e eu imaginava o filme, né? Mas, qual é os outros filmes aí? Eu já vi Um Homem Entre Gigantes. Boy, Além do Impossível. Um Homem Entre Gigantes. Maravilhoso filme. O senhor Dr. Ruxa, que frequenta muito vestiário do Grêmio de atividades esportivas, conta a história de um médico de origem africana, um morador nos Estados Unidos, que descobriu que o futebol americano provoca traumas irreversíveis no cérebro dos jogadores. Aquele que se choca, se bate. Ele enfrentou a NFL, que é uma das maiores ligas, a liga mais rica do mundo, mais rica que a FIFA. Lógico. Quando dá aquela final é o mais visto no mundo, né? E ele conta a história desse médico. É lindo o filme. Obrigada, deputado, candidato. Seu tempo foi esgotado. Eu queria dar um drop Horas. de futebol. Horas. De futebol fashion mesmo. Hoje deu a primeira rodada da Champions League, aconteceu uma coisa interessante. O efeito Cristiano Ronaldo fez a Juventus ganhar e ele levou um cartão vermelho. E o Real Madrid continua sendo a primadona do futebol europeu. Barcelona ida, agora o Neymar não está jogando nada, afundou o PSG contra o Liverpool e o City perdeu, que é um dos times grandes. Aqui na terrinha, abaixo do Equador, a nossa Libertadores da América deu uma surpresa ontem. O Grêmio venceu. O Grêmio é favorito para ganhar de um time argentino não muito bom. Mas um time argentino jogou com 10 jogadores, o Grêmio venceu com autoridade, ganhou de 2-0 e encaminhou a sua classificação para as semifinais. E hoje vai ser decidido o adversário do Grêmio. Ou vai ser Independiente ou River. Começa o jogo da ida, sendo que o River, para mim, o Grêmio vai parar ali. Porque o River, para mim, tem o melhor time da América do Sul. Que Deus não te ouça, Chicão. Tem direito a réplica. Deus não te ouça. Tem tréplica também. Nós ontem fomos homenageados, eu e o Chicão, ao sairmos do programa, e a Rádio Grenal nos convidou para ir ali trocar uma ideia com o colega Rec e todo mundo, o Haroldo, o narrador, toda a equipe qualificada da Rádio Grenal, e nós fomos ali, né, falarmos do jogo. Eu quero dizer que o Grêmio fez uma apresentação de luxo. O Renato, mais uma vez, surpreendeu positivamente. O Grêmio cavou a expulsão, mas já estava 1-0, é importante se dizer, mesmo no adversário. O adversário não perdia, dona Magda, há 6 meses. Pois é. É um dos principais componentes do campeonato argentino, e ainda assim o Grêmio chegou lá, se impôs, fez 1-0, fez a expulsão que foi justa e fez o segundo 2-0. Lógico que está em aberto, o time argentino nunca está decidido, mas o Grêmio se qualifica para ir para a semifinal. Eu quero só contestar uma opinião do Chicão em relação ao Neymar. Não, mas é rapidinho, por favor. Não, tá, só contestar. Não dá pra contestar, só contestar. É só contestar, eu achei que o Neymar jogou bem e o Chicão conseguiu elogiar a atuação do Cristiano Ronaldo, que foi expulso. O efeito Cristiano Ronaldo. O efeito Cristiano Ronaldo trouxe riqueza para o futebol italiano. O cara foi expulso e ele Presta atenção, ele ouviu. O efeito Cristiano Ronaldo fez a Juventus ficar mais forte, contratou mais jogadores e já é favorita para a Champions League. É que nem o efeito Chicão Tofani na bancada. Traz mais gente, mais patrocinadores
patrocinador isso é e verdade. mais telespectador. Isso é o efeito do indivíduo. Ele pode levar o Ele vermelho. irradia, né, Chicão? Irradia. É o que cria um brilho e transmite aí pra Só, Vitorino, tu com esse nariz vermelho tá com chance agora. Sim. Tu pode irradiar, assim, alguma curiosidade, alguma coisa, porque hoje tá pior do que todos os outros dias. Não resisti, voltei pra pimenta. Isso que tu tava doente. Agora fala, cara. Fala, cara, ligeiro. Quem quer falar são os telespectadores através do WhatsApp. Anota aí, 999-777-001. Oi, Carlinha, por favor, diga ao seu Ruschel que fiquei fã dele também, diz o Luiz de São Leopoldo. Dali, Vitorino, estou contigo em gênero, número e grau. Abraços. João Francisco de Porto Alegre. Já o nosso telespectador, a nossa telespectadora Sônia Maria Maciel de Canoas diz o seguinte: como é possível não ter saneamento, principalmente no Nordeste? Estão há 22 anos elegendo os mesmos políticos que lhes prometem o céu. Pobre dos nordestinos acreditam nessas pessoas. Beijos a todos. Verdade, Já o Dilon Camilo, de Canoas, diz o seguinte: boa noite, Carla. A direita que votou em Aécio Neves e quase o elegeu, depois bateu panela pedindo fora Dilma, sabendo que Temer assumiria o governo, pode dar lição de moral e criticar a esquerda e comparar Lula com Fernandinho Beiramar? Pergunta o Dilon Camilo. Pode dar lição de moral, sim, porque eu acho que se não fosse... Tudo bem, o Temer não é o cara, mas se nós continuássemos com a Dilma, nós já era a Venezuela. Com a Dilma, nós já era a Venezuela na real. Pelo menos com o Temer, nós estamos segurando a barra. Bah, deixa eu, a propósito, então, já desse assunto, E, né? aliás, a semelhança é que os dois são condenados pela justiça e bandidos igual. Aí vou dizer mais, hein? Um deles roubou mais que o outro. É só fazer a conta. O Fernandinho Beiramar roubou menos. É um Gustavo injustiçado comparado com o Lula. A dona Lídia, agora perdi o e-mail dela. O Fernandinho Beiramar vai me processar. Não, e assim, Posso engatar uma? Pode falar assunto depois? Como engatada? Deixa eu explicar expressão. uma coisa. Ela ficou muito chateada, bastante aborrecida contigo, assim como o Dilon Camilo, porque tu comparaste o Fernandinho Beiramar com o ex-presidente Lula. Os dois são criminosos condenados pela Não, justiça. para aí um pouquinho, seu Chicão. É que assim, ó, é pelo aspecto de estarem presos, não está dizendo que é... Os dois são bandidos condenados pela justiça. Ponto. Agora, se tu fizer um cálculo, dona Magda, a senhora, com toda a sua sabedoria, quanto o Fernandinho Beiramar roubou e o Comando Vermelho, não chega aos pés do que o Lula saqueou do país. O Lula fez mais mal para o país que o Fernandinho Beiramar. Ele deu 12 milhões de desempregados, Lula e Dilma e companhia. Eu acho que o Fernandinho Beiramar não deu desempregado, acho que até emprega, cara. Dona Lídia, eu tentei, dona Lídia. A senhora sabe que eu tento, né? E o Vitorino pensa assim. Aqui não é lugar de pegação e política ideológica. Falando em Parece tudo uma isso, gralha. o Ibope ontem Marne, divulgou os dados da nova pesquisa e nós não conseguimos tratar desse assunto porque foi exatamente na hora do rabicho. Né? Então, a pesquisa do Ibope deu o seguinte resultado: Jair Bolsonaro, 28%, Fernando Haddad, 19%, Ciro Gomes, 11%, Geraldo Alckmin, 7%, Marina Silva, 6%, Álvaro Dias, 2%, João Amoedo, 2%, Henrique Meirelles, 2%, Cabo Daciolo, 1%, Vera Lúcia, 0%, Guilherme Boulos, 0%, João Goulart Filho, 0%, Eimael, 0%, brancos e nulos, 14%. O número do registro no TSE é BR 09678-2018. Foram os dados do Ibope no dia de ontem. Nesta terça-feira, dia 18. Deixa eu dar um pitaco nessa pesquisa. Só um pouquinho. Tem mais alguém quer falar sobre a pesquisa? Não, eu queria falar outro assunto. Tá, então deixa eu falar bem rapidinho sobre a pesquisa. O mais importante dessa pesquisa, Carla, na minha opinião, foi o seguinte: no comparativo de segundo turno, o Jair Bolsonaro não perde para mais ninguém. Ele está empatado com 3, 4 candidatos mais próximos e um deles ele perdia para todos. O Haddad é o melhor cara para ele enfrentar no segundo turno. O Haddad subiu e o Haddad se habilita a ser o adversário do Bolsonaro no segundo turno. Agora, tem uma coisa que aconteceu hoje muito importante, que as pessoas não estão dando importância, mas ela já começa a repercutir na rede e amanhã deve estourar nos jornais, porque agora à tarde na internet já estourou. O Paulo Guedes falou uma besteira. É verdade. Ele falou a taxa aquela do banco? A CPMF. CPMF. Ele falou uma besteira hoje à tarde que vai custar caro para o Bolsonaro. Porque tanto a Fiesp
quanto o mercado financeiro já estava trabalhando com a ideia do Bolsonaro como presidente, aceitando a ideia. Porque é aquela coisa, o mercado quer o Meirelles, né? Sim. Meirelles, na pior das hipóteses, um plano B... Ele não quer a esquerda. O mercado não quer a esquerda. Não quer a mas esquerda. O mercado não queria o Bolsonaro por conta das posições, né? Então, o que acontece? Quando o mercado, através de números, começava a assimilar, o número de indecisos reduzia, o Bolsonaro mantinha a vantagem, Paulo Guedes sabe essa besteira hoje à tarde. Isso vai custar caro para o Bolsonaro. Agora, também outros dados que foram traçados dentro dessa pesquisa Ibope é sobre escolaridade, sobre o sexo masculino ou feminino, a idade e a região também. O que me chamou bem a atenção foi escolaridade. Até quarto ensino fundamental, quarta série do ensino fundamental, o Haddad tem passa de 3 em 20 do 8 para 18 do 9 para 24%, de 3 para 24%. E o Bolsonaro fica abaixo, né? Com baixo nível de escolaridade. De 10 passa para 18, não tem um grande crescimento. De quinta a oitava série, o Haddad passa de 2 a 23%, o Bolsonaro passa de 18 a 20%, também um pequeno crescimento. Agora vai mudando, ó, o ensino médio. 24 para 31% Bolsonaro, de 3 para 17%, já fica para trás o Haddad. E o ensino superior, o Bolsonaro está em primeiro lugar, de 24%, ele passou para 36%, e o Haddad de 6% para 13%. E mais do que o ensino superior, o Bolsonaro também lidera, 32% para 41%, e o Haddad sobe pouco, de 4%, variando bastante, para 13%. E com relação às regiões, norte, centro e oeste, o Haddad está na frente, de 30% passou para 32%, e o Haddad subiu de 1% para 15%. Na região nordeste, o Haddad subiu muito, de 5% para 31%, e o Bolsonaro de 13% para 16%. Na região sudeste, quem ganha é Bolsonaro por enquanto, 21% a 29%, o Haddad sobe de 4% para 15%, e na região sul, que é a nossa região, o Bolsonaro está líder absoluto, 23% para 38%, e o Haddad sobe de 3% para 11%. Esses são os dados do Ibope. Dona Magda... Não, deixa o Marlon falar, pelo amor de Deus. Mas ele vai trocar de assunto, Dona Magda, fica difícil voltar. Sobre esse assunto ainda, queria vamos terminar lá. Tá bom, desculpa. As eleições, porque senão a gente fica quebrando. Sim, não, perfeito. Achei que ia falar outra coisa. Primeira conclusão, nós temos, até anotei, falei com a Carla, nós estávamos na produção lá, as diferenças, a Carla trouxe, foi segunda-feira que trouxeste, cara? Segunda-feira da CNT, deu o número da pesquisa. A diferença do Ibope são decimais. O Bolsonaro aí dá 28, na da CNT tinha dado 28,2, né? O do Haddad que dá uma distorçãozinha, porque o Haddad ainda está pegando os votos que ele está recebendo do Lula. Mas o terceiro colocado, por exemplo, está na 11, bate aqui 10,8. Então, estão iguais. E o que está igual nas 4 pesquisas, aí eu incluo já as outras, é a maior pipocada que eu vi até hoje em termos de pesquisa. Todos saltaram, é empate técnico no segundo turno entre todo mundo. Se tu pegares dá empate técnico nos 4 candidatos, se pegar da CNT, se pegar da Datafolha... São muito parecidos, né? Tudo dentro da margem, todo mundo dentro da margem de erro, é 2%, então quem está na frente dá 1, dá 2, não tem aquilo. Tirando quando nós noticiávamos que dava 10% em algumas diferenças, e essa tudo desapareceu. Então, há um empate técnico consagrado nos 4 principais candidatos. Acho que o que está acontecendo é a polarização definitiva. Agora, eu acho que vai terminar muito rápido. Muito rápido. Vai dar polarização. Toda a prisão do Lula não colou no Haddad. O Haddad está crescendo. Tá crescendo. Pelo carisma dele, eu acho. Tá fazendo uma coisa mais paz e amor, tá fazendo uma linha papai, mamãe, mais light. Quero discordar de vocês. Ele está herdando o voto, porque a campanha dele é igual, ele não mudou. Ele estava com 4, 5%. Ele estava com 4, 5%. Ele está ganhando o voto. Por isso que a gente tem que esperar quando vai terminar a transferência e quando ele vai ter luz própria para saber se o eleitorado quer ele. Só no segundo turno. Sabe quando é que ele perde a eleição? Se ele passar o Bolsonaro no primeiro turno, aí os outros da direita vão tudo pro lado do Bolsonaro. Fico com medo do PT.
ganhador. Sobre a pesquisa, só para complementar, a margem de erro, 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Entrevistados 2.506 eleitores em 177 municípios. Foi feita a pesquisa de 16 a 18 de setembro e o registro no TSE eu já dei. Contratantes da pesquisa TV Globo e o Estado de São Paulo. Marli Barcelos, fala logo. É o seguinte, eu não quero comentar a pesquisa, que eu não posso falar o que eu penso. Então eu não vou comentar aquilo porque... Então vamos falar de flores. Vou falar de futebol um pouquinho, coisa que eu entendo muito pouco, mas sou fã hoje do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Vou explicar por quê. Que amor. Além do que aconteceu ontem, já se conhece a trajetória brilhante do técnico Renato Gaúcho à frente do Grêmio. Mas eu estou impressionado com os números financeiros do Grêmio. O Grêmio se incorpora agora aos 3 maiores clubes brasileiros em renda. Eu estou com o número aqui, foi publicado na coluna de O Globo, do Lauro Jardim, domingo passado. A conclusão é de um relatório inédito do Itaú BBA. Olha a fonte. Em 2017, o Grêmio obteve uma receita de 329 milhões. O resultado coloca a altura dos sólidos Flamengo, para quem diz que o Flamengo está falido, hein? E Palmeiras, com balanços de 595 milhões e 504 milhões, respectivamente. Então, o Grêmio é o 3º clube brasileiro que mais arrecada. E ainda, segundo esse estudo, houve um aumento de 17% nas receitas totais dos 26 principais clubes brasileiros, que somaram 4,9 bilhões de reais. Olha como é gigantesco isso. Cerca de 42% vieram das cotas de TV e 16% da venda de jogadores, as 2 principais fontes de renda dos clubes brasileiros. Então, quer dizer que a gestão do Grêmio, o presidente do Grêmio, está indo muito bem. Está indo muito bem. O Grêmio é o 3º clube que mais arrecada no Brasil. Então, ao lado do sucesso no futebol, no campo, advém o sucesso financeiro. E é isso que o time precisa. Parabéns, Grêmio. E eu sou colorado. Sabe o que vai acontecer? Que eu acho que o Grêmio Internacional, infelizmente, um abismo financeiro nos próximos 10 anos muito grande. Mas só para ter uma ideia, o Palmeiras tem uma patrocinadora, uma mulher muito rica, que ela diz que vai deixar a herança toda para o Palmeiras, uma senhora chamada Leila, que é dona da Crefisa. Ela dá 100 milhões por ano para o Palmeiras comprar jogador. Isso aí, em termos de pay-per-view, Palmeiras somando com o Globo, tudo, e cotas de televisão, daqui a 10 anos, o Grêmio Internacional, se não abrir o olho para outras formas de dinheiro, vão ser um Atlético Paranaense, na comparação com esses clubes aí. Mas o dia de hoje... Eu não queria perder, eu queria agradecer ao Mário a referência e dar um dado oficial para ele. O Grêmio apresentou seu balanço de julho positivo e nele não estão incorporados, porque vai entrar no segundo semestre os 140 milhões do Arthur e os 20 milhões do Jailson. O Grêmio apresentará em dezembro um número extraordinariamente positivo. Deixa eu só fazer uma observação em relação a esse dado que o Marne deu, que é um dado verdadeiro, que foi divulgado, enfim, mas ele é relativamente comum, Marne, porque os clubes vencedores tendem a arrecadar mais sempre. Primeiro pelos jogos, segundo pelos direitos que tem de imagem e também venda de jogadores. Então, assim, um clube que está vencendo como o Grêmio é, nos últimos 2 anos, o maior vencedor do futebol brasileiro, tende a ter uma arrecadação cada vez maior. Isso é normal. Bom, eu vou apanhar se eu não parar tudo agora e mandar beijos, abraços para os guris da garagem Excelsior. Porque hoje eu cumpri o prometido. Primeira parte do programa... Não são muitos. Eles são quase 10 pessoas. Mas eu estou desacreditada. Hoje, quando eu cheguei lá, assim... Não acredito mais. O fulano não tem palavra. Você já não falou neles esses dias? Porque eu esqueci de falar neles na hora certa. Então, hoje eu estou falando na hora certa. Beijos, guris da garagem. Não tem jabá, já te expliquei. Eu estaciono num box particular. Mesmo doente, ele não para. Presta atenção que eu vou te explicar uma coisa que talvez você não conheça. Aquela garagem não é pública. Ela é só particular. Só estaciona naquele lugar quem é dono de box. Quem é top. Ou seja, ninguém não tem pagamento. A senhora tem box lá? Eu tenho. Tem, ela é VIP top. Eu tenho box lá. Tá, gurismo. É chefe top. Não me deixe mal. Top. Dona Magda, eu só queria contrapor uma coisa que o Dr. Russo falou. O Dr. Russo falou com muita propriedade que o Grêmio
vai receber o dinheiro do Arthur e outro jogador vendido. Esse que é o grande problema. Os clubes gaúchos precisam de uma venda anual. Palmeiras não precisa, Palmeiras compra. Palmeiras vende o seu estádio para os grandes shows em São Paulo e joga no Pacaembu. Palmeiras tem uma gestão europeia e vai fazer a sua pré-temporada no ano que vem nos Estados Unidos com jogos na Ásia. Isso é a globalização de um clube de futebol, que eu espero que o Grêmio faça isso também. Eu gostaria de mandar um grande abraço ao senhor Hélio Berg, de Esteio, que me mandou uma cartinha. E dentro dessa carta, muito especial, um calendário hebraico gregoriano comemorativo aos 70 anos de Israel. Adorei, seu Hélio, adorei muito. Hoje é um dia especial para a comunidade judaica, é o Yom Kippur, é o dia do perdão. Então, Shana Tová, toda a comunidade, e é bem especial, assim, fiquei muito feliz, muito grata mesmo, adorei. Meus abraços hoje... Peraí, deixa eu dar meus abraços, senão eu não me leio. Vai ler. Seu Roberto Gribler, metade do tempo fotógrafo, assiste com ele, a mãe e a filha, coisa linda, sua mãe Terezinha Farias e sua filha Roseli Farias de Azevedo. E a dona Deusa Ali Fred, que está sempre na nossa audiência, um abraço, muito obrigado pelo prestígio. Hoje é dia do perdão, eu queria então mandar um abraço para a minha gerente do meu banco lá. Para quem está mandando? Para a gerente do meu banco lá, para ver se ela prestou esse papagaio que eu tenho. Pô, dia do perdão, faz uma presença aí, né, tia? Olha aqui, ó, as pessoas do nosso público estão pote até aqui de mágoa, ó. Até aqui. Vocês falei em coisa do Dilon Camilo, da Dona Lidice, que brigam com vocês, da Dona Lidice não sei o quê. Esse programa já foi mais sério, é por isso que estão perdendo a audiência. Oi? Onde é que o senhor viu isso, hein? Que nós estamos perdendo a audiência? Eu não sei o que o senhor quer dizer com isso. Não fica bravo, cara. Isso faz mal. Olha, deixa a gente com úlcera, sabe? Deixa com ruga aqui, porque a gente franze o rosto. Não fica assim, não fica assim. O nosso telespectador ontem tinha escrito para a Roberta falando exatamente do Yom Kippur, dizendo que a Roberta não poderia estar presente. É verdade. No dia de ontem, trabalhando. Mas eu conversei com Deus e precisei realmente estar aqui junto com a bancada e hoje estou honrando, né? Falando graças a Deus. Até um calendário. Tu poderia me recomendar para esse senhor na próxima vez? Claro. Que eu posso. Esse com quem tu conversou? Esse com quem tu conversou? Explicou para ele que tu vinha ao programa, porque quando eu não vier, eu também gostaria que ele me ajudasse. Eu te levo numa sinagoga, tu vai. Não, eu vou, conheço. Mas é muito esquece que eu fui casada com judeu. Eu fui casada com judeu. É um dia muito realmente especial, muito importante. O que é? Coitado disso, Gustavo. Coitado. Disse isso? Disse, Não, eu fiquei realmente muito feliz, adorei. Eu vou deixar isso sempre na minha pastinha aqui, vou sempre examinar. Mostrei pro Marne, ficamos horas aqui, o Marne não, eu fiquei impressionada porque não funciona a TV em Israel, não funciona. Não se come, não se faz absolutamente nada, é só para pensar, na verdade, pensar é um pensar. respeito que a gente tem, uma reflexão em cima daquilo que se faz de errado, se pede perdão e se recebe também o perdão. E procura melhorar. Olha, doutor Ruschel, para mim e para o senhor, um dia vai ser pouco. Um dia? Mas um dia não vai dar só um dia para pedir perdão por tudo que faz. Mas qual era o dia que as músicas, as rádios só tocavam músicas sacras aqui? É de finados. O de finados, é de finados. Então nós tínhamos essa reflexão. Hoje toca. Hoje até o Gustavo Vitorino toca. Assisti o vídeo que tu falou do Ruschel cantando e já falei com o André Bocelli para chamar o Ruschel para participar do show deste domingo. Abraços, Breno Galo. Não foi uma menina, foi um homem. Eu quero me responsabilizar por uma coisa que a senhora fez. A senhora foi fazer nessa bancada de te falar isso, o pessoal começou a entrar no meu Face e procurar meus vídeos antigos. Eu tenho vídeo que eu fiz há 5, 6 anos atrás de camiseta, tocando um violão. Agora estão compartilhando, fazendo sacanagem comigo. Não, e olha aqui, ó, tem pessoas aqui, eu estou tentando achar onde estão, porque é tanto e-mail e a gente não está falando. Enquanto isso, eu queria trazer uma outra informação importante. Está atenta, dona Roberta, hoje? Ela traz tudo escritinho aqui. O comércio apresenta uma perda de 19,5 bilhão de reais com furtos e produtos estragados.
E os maiores setores são os setores que são mais atingidos com esses furtos e produtos que são vencidos, farmácias, supermercados e livraria. Vejam só. E grande parte desses furtos se identifica, às vezes, com o próprio corpo de colaboradores. Sem dúvida alguma. Doutor Ruschel, eu achei aqui, ó. Que foi que eu Magda, fiz hoje entrei no Face para procurar o Ruschel e achei 4 perfis. Escolhi um que aceitava e escrevi para ele, dizendo como o aprecio. Só queria que perguntasse a ele com que frequência olha seus Faces. Obrigada. Quem? Dona Lídice. Então, querida Lídice, ontem aconteceu isso também. As pessoas às vezes estão xingando a gente, foi isso que eu quis desabafar um pouquinho. Realmente, a gente não consegue dar atendimento a todo, né? Eu tiro alguns momentos para responder, não regularmente, mas é muita coisa. Mas muito bem. Obrigado pela atenção e jamais seria indelicado comigo. Pois é, Dona Alice, por favor. Já que nós estamos falando de arte, de cantorias, de coisa, vamos às diquinhas. Diquinhas que eu digo carinhosamente do programa. Sim, o público gaúcho vai poder apreciar no início do mês que vem um espetáculo do balé clássico russo. Importantes solistas, estrelas e medalhistas internacionais vão estar em Porto Alegre para a apresentação Joias do Balé Russo, em meio a um repertório composto por trechos das obras Lago dos Cisnes, Corsário, Bela Adormecida, entre outras obras de grande sucesso. E o espetáculo vai ser realizado no Teatro do Bourbon Country, no dia 8 de outubro, às 8 horas da noite. Muito bem. Carla Krieger, deixa a Carla falar, senão ela vai ter um ataque. Diz pro Gustavo que o CPMF é o imposto mais justo e eu sou a favor, ninguém escapa dele. Nem os ricos, nem os ladrões, os traficantes, os corruptos. Verdade. É por isso que os ricos empresários são contra, pois ele é proporcional ao que tu movimentas, diz o Luiz Carlos de Mendonça, de Canoas. Boa noite, bancada linda. Meu nome é Salete de Santa Maria. Eu e meu filho assistimos sempre o programa, muito elucidativo. Um abraço para todos, adoro o Vitorino. Já a Luísa de Caxias do Sul, não sei por que insisto em enviar mensagens. Se vocês leem sempre dos mesmos telespectadores que muitas vezes são grosseiros com a bancada. Mesmo assim, jamais serei mal educada. Admiro todos, mas o Vitorino e o Ruschel são meus preferidos. E o Inácio Meirelles, agora eu engatei uma atrás da outra. Não, mas quem é que falou isso do que gosta do Vitorino e do... A Luísa de Caxias do Sul. Okay. E o Inácio Meirelles. Boa noite, bancada. Embora meus WhatsApps anteriores não foram lidos, vou continuar escrevendo. Quero dizer que a Roberta é linda e inteligente, mas a Carla é um anjo. Tem um sorriso lindo e um olhar angelical. Um abraço a todos, Inácio. Obrigada. Que amor. Boa noite, dona Magda e bancada. Outros presos comuns não podem votar, mas Lula pode. Só falta instalarem agora na cela dele uma urna só para ele poder votar. Não dá mais para aguentar. Marcos Strebes de Porto Alegre. Estás equivocado, Marcos. Não é verdade, ele não vai ter. Precisa ter no mínimo 20 presos que solicitaram, que solicitem, aliás. E os presidiários votam, sim, senhor. Sim, mas ali no local dele não vai ser permitido, porque é só ele que votaria. Mas os presos votam, sim. Agora, dona Magda, o Chicão, ele fez um comentário a respeito do Neymar e eu tenho que concordar com o Chicão em algumas coisas nessa, eu vou ter que concordar. Sabe o que o Neymar fez? O Neymar agora apoiou o Romário. Apoiou o Romário, né, para o governo do Rio de Janeiro. Só que ele não se deu conta, que eu adoro a cidade do Rio de Janeiro. Ele achou que ele é candidato a governador da cidade do Rio de Janeiro. Ele nem sabe o que é governador do Rio de Janeiro, o Neymar. Apoio, meu amigo, daqui a hora. Espero que você possa melhorar muito o Rio de Janeiro, que eu sou um frequentador e amo muito essa cidade. Quando eu falei há um tempo atrás que o Neymar deveria aproveitar o que ele tem de dinheiro, os lugares onde ele vai morar, sabe? Para ter um pouco mais de cultura, para aprender um pouco mais das coisas, sabe? Isso aí é uma gafe do tamanho do mundo, né? Quer dizer, tem que pensar nisso, não é porque ele é jovem, ele tem grana para fazer as melhores coisas do mundo. Até para contratar uma professora Magda, particular. O lance da cultura é muito contraditório. Quando eu fazia aquele programa na madrugada, fiz até o ano passado, eu fiz uma pesquisa de comportamento, pegando mulheres na faixa entre 20 e 30 anos. Se você conhecia Jaqueline Onassis, ninguém conhecia. Pois é. Ninguém conhecia. O símbolo
da elegância e que mudou o mundo em coisas isso de é se ruim, vestir. é isso que As eu digo. pessoas só conhecem a cultura Google de hoje. Faz um fake, eu tô aqui me sentindo legal no shopping, barra shopping. Pim, bate um Celso. Acho nada a ver. Mas não é. Eu acho uma pena. Tantos outros. Por exemplo, o Falcão foi um cara que aproveitou loucamente a sua permanência, os anos que ele que morou em Roma. Era um jovem, né? Entrou pro futebol jovem, tinha uma família legal, equilibrada. Olha o que ele cresceu, olha o que ele fez, ele é um empresário. Vários jogadores usam o tempo de concentração e jogador pouco sabe, jogador concentra até hoje. Fiquei imaginando que ele joga domingo de tarde e que ele passou o sábado de noite na balada. Não, ele está preso num hotel lá vendo televisão. Né? Muitos jogadores usam isso. O Roger, por exemplo, um menino que quando parou de jogar já tinha curso superior e foi fazer só pós-graduação. Só queria trazer uma notícia que ela é importante sobre uma personalidade. A personalidade que é o nosso bispo, nosso Adélio Bispo, né? Que fim levou o Adélio Bispo, porque as notícias vêm e sobre. Deve estar afiando faca em algum lugar, ele está preso e a defesa havia pedido para fazer o exame psiquiátrico nele e o juiz negou, tá? Então eles reiteraram o pedido para fazer, por as expensas da própria família, da própria defesa, um exame psiquiátrico dele. E este exame psiquiátrico, então, daria abertura a um pedido de insanidade, é um nome de um incidente de insanidade, como se chama, que aí o juiz vai determinar um psiquiatra do próprio processo. Então, isto o juiz autorizou. Então, já está sendo marcada de hora para um psiquiatra indicado pela família ir lá fazer um laudo, e este laudo deverá subsidiar para pedir um incidente de insanidade indicado pela família. Que jogadinha ensaiada. Que jogadinha ordinária, né? Não é nem ensaiada, é ordinária. Só que eu acho o seguinte, esse bispo, ele solto, eu acho que ele não dura um mês vivo. Tu acha? Eu tenho certeza. Não dura um mês. Eu tenho certeza. Tem muita gente ninguém vai soltar pegar ele, mas ninguém vai soltar. Quem que não vai soltar? Primeiro que ele é uma queima de arquivo e segundo porque tem assim como tem maluco de um lado, tem maluco do outro. Lógico. Gustavo Vitorino, a Wanda perguntou se tu não quer fazer parte da família dela também. Tu disse que tu não tinha família. Ela perguntou se o Vitorino quiser, então pedido de casamento ao vivo, dona Wanda. Que horas é o jantar aí? Bom. É pedido de casamento ao vivo. Fala, Roberta. Nós temos a telespectadora, a senhora Fátima Preto, que traz a informação, ela quis comentar que o aeroporto nosso, Salgado Filho, anda a mil com as obras, que ela tem frequentado muito e que chama atenção a ela a construção do edifício garagem, que já começou, a ampliação do terminal de passageiros também, e que realmente seguem em ritmo intenso. Ela comenta que ela fica bem impressionada e que isso é bem positivo para a nossa cidade. Trancou nessas obras? Empresa alemã, né? Quem é que trancou nessas obras voltando de viagem aqui na bancada e se queixou? Acho que foi... Não fosse tu? Fosse tu? É que trancou pelas obras que estavam acontecendo domingo, trancando o trânsito. Na hora da volta do feriado. Na hora da volta do feriado, a obra não parou. Amiga, essa Fraport, empresa alemã, tinha que ser alemã, né? Essa Fraport, ela administra o maior aeroporto europeu, que é o aeroporto de Frankfurt, é o hub da Europa. É um dos aeroportos que ela administra. Esses caras dão aula de gestão de aeroporto. Agora tem uma coisa, né? Prepare-se, eles vão oferecer serviço, mas vão cobrar. Tudo é cobrado. Mas eu acho que está correto. Mas pode ser, se derem um serviço, pode cobrar. Pergunta se a gente quer a Concepa de volta, 7 pila o pedágio ali. Eu quero ontem a Concepa de volta. Gustavo, eu até comentaste do Paulo Guedes. A gente está sob o efeito da legislação eleitoral, a gente não pode fazer um comentário, mas o que eu posso garantir é que ele fez uma explanação longa a respeito do que ele imaginava, por quanto tempo e para onde iriam os recursos. Trouxe uma série de inovações, assim. Então, só gostaria de dizer que, sim, acho que tem essa questão que todo mundo vai dizer assim, nossa, mais imposto, mas é que isso vai ser pego de uma fala longa, mostrando a desoneração em muitos sentidos. Teve muitos momentos na fala dele em que ele jamais, ele inclusive explica o motivo, né, e desonera absurdamente em outras áreas. Então, mas nós não podemos seguir por causa da lei eleitoral. Eu não ouvi e não vou comentar o que não ouvi, eu vou falar de CPMF, tá? Só para trazer o histórico que é lamentável. O CPMF foi a coisa mais bem criada nesse país,
Porque era uma verba destinada para a saúde. Espera aí, deixa eu terminar, Gustavo. Deixa eu terminar. Era uma verba destinada, primeiro, por tempo limitado. Não esquece das regras quando ele foi criado. Foi criada por tempo determinado com verba destinada para a saúde. O que aconteceu? Quando venceu o prazo, ele passou a ser indeterminado e foi jogado no mesmo buraco vazio e foi criado, virou outro imposto como outros todos. Então é isso. O que se tem medo no Brasil, não é, Roberto? Que a ideia não seja boa. É que ele, ao invés de ser uma coisa boa, ele seja mais um imposto aos 30 e poucos que a gente já tem. Esse é o histórico do CPMF. E acho que o impacto, que eu quero dizer que eu acho que o impacto no mercado não vai ser tão grande quanto se prevê nesse sentido, porque ele também atende a uma série de desejos que o mercado e principalmente os empresários querem da desoneração da carga tributária no país. Então é apenas uma compensação, mas eu volto a dizer, pega um ponto da fala dele e repercute de uma forma distorcida e aí gera... Eu quero que seja assim, ó. Eu vou te dizer, não ouvi. Como eu comento, tá, é o CPMF para assim, ó. E todos onerando o imposto tal, imposto tal, imposto tal, imposto tal. No mesmo decreto. Senão, não. Porque, senão, não. É mais um. Porque o CPMF foi criado assim. Porque ele era esse é o país ele não era CPMF. Impostos. Qual era o nome, Gustavo? Que ele começou, ele botaram mais uma sigla. CPMF, não. Guedes é um liberal. Não. Ele é contra imposto. Não, então, veio mais uma letrinha. Depois que ele começou sem uma letrinha. Eu já vou me lembrar. Como é que é? CPMFT. É o imposto, situação, não sei o quê. E o último é dos tolos. Transitório. Transitório. Não, olha aqui, ó, minha posição em relação a isso. Esse CPMF era uma vigarice quando foi instituído, vai ser uma vigarice se trouxerem de volta. Tentaram trazer de volta e eu taxei como vigarice e vou taxar como vigarice sempre que criarem um imposto desse tipo. Porque esse papo de que vou desonerar a mãe do Badanha... larga a mãe do Badanha. Ganhar um benefício, isso é conversa para boi dormir. Tem que fazer a correção do imposto de renda. Isso. É isso que tem que fazer. Fazer correção da tabela de imposto de renda. Mas trazer imposto novo, pisou no tomate. E a CPMF, para mim, é vigarice. E essa história de que, é um imposto que todo mundo vai pagar igual. Isso é discurso boboca de quem não sabe nada de economia, não conhece nada de economia e muito menos movimentação financeira em larga e pequena escala. Eu não posso fazer um cidadão que ganha R$1.000 de salário mínimo pagar 0,38, 0,35 cada movimentação dele, enquanto empresas milionárias operam papel para escutar da CPMF. Obrigada, candidato. Aprenda um pouquinho sobre o mercado financeiro, ali, vocês vão entender por que eu chamo isso de vigarice. Esgotou seu tempo, candidato. Olha, candidato, eu vou lhe dizer uma coisa. Se o senhor esgotar de novo seu tempo, passado seu tempo, eu vou mandar cortar o seu microfone, sim, tá? Por favor. Eu posso ir, então? Não, pode? Vai. Tá. Vai. Mas, o Chicão viu aqui umas coisas. Dormiu o dia inteiro, por isso que ele tá bom assim. Horríveis as coisas. Se a Magda diz essas coisas no ar, vai ser um horror a bancada. A bancada vai pular para cima. O que aconteceu aqui? A primavera começa oficialmente às 10 horas e 54 minutos de sábado, sendo bem precisa. 10 de manhã? Não, às 10 horas e 54 da noite. Então é 22 horas e 54. Vai estar nesse horário. 22 horas e 54. Tá. Isso. Mas eu acho que em Nova Petrópolis começa antes, porque a cidade já está toda florida e a partir dessa quinta-feira a cidade vai sediar o Festival da Primavera. E os visitantes têm até o dia 30 deste mês para conferir o trabalho dos paisagistas, participar de mini-oficinas, aproveitar as atrações culturais e adquirir diversos tipos de flores. O evento tem entrada franca e ocorre na Rua Coberta, junto à Praça das Flores, das 9 da manhã às 7 horas da noite. Estou em pesquisa. Não, então para com a tua pesquisa está muito alta. Um senhor aqui perguntou que relógio eu estou usando nessa mão. Se você viu um filme que a atriz Eva Green chegou pro James Bond, o Donald Craig... Cassino Royale, que chega, a gente pergunta assim, what Siri Watch is Rolex? E ele diz, no, Omega. Esse Omega que se amassa do James Bond. E esse outro relógio aqui, eu vou desmascarar o Vitorino, que tem o ano que eu nasci aqui. Cunhado na Suíça, que é um relógio só feito para colecionadores. Renato coleciona. O Vitorino nunca mais vai falar de mim, porque ele fala mal da minha idade, já
faz 4 anos aqui na bancada e eu tenho aguentado. Agora estou trazendo um relógio raríssimo que prova aqui dentro. Tenho aguentado é um português deixa eu ver o relógio. Tenho aguentado. Deixa eu ver o relógio aqui. Tenho aguentado. É o Mega? Esse aqui é o Mega, esse outro aqui é um outro relógio. É esse que vai dizer tudo. Esse aqui. É esse que é superior a Tati. Qual é que tem os teus anos aqui? Esse aqui que tem o anos. Ele é um relógio feito para colecionador. Edições pequenas. Esse aqui foi feito 200. E eu estava na internet vários anos para ter esse modelo. Aí o cara mandou pela internet o seguinte: Sr. Tofani, qual é o número que vai? 50 de 200, 51 de 200. E eu escolhi o ano que eu nasci, de 200, para provar aqui que não é mentira, Vitorino, que você pega no meu pé pelos ciúmes, pelos olhos verdes, pelo meu style. Não, então agora, a Suíça vai provar. Agora eu tô convencido, agora que eu vi os teus anos ali no negócio ali, eu tô convencido. Mas isso não é permitido. Eu quero dizer o seguinte, senhor. Ele fez um exame invasivo hoje. Eu quero explicar uma coisa. E deu esse problema. Eu quero explicar uma coisa pra vocês. Nem tudo a gente conta pra vocês. Mas a bancada, tirando o Gustavo Vitorino, aproveitou a ausência do Vitorino ontem, fomos até a direção da casa e pedimos insalubridade. Porque para trabalhar com o Vitorino, com esse monte de coisa que é disso, nós temos que receber insalubridade. Mas o que eu falei? Eu admiti que o relógio... O narizinho vermelho, tem o chapeuzinho vermelho, né? Tem o narizinho vermelho. Fica quieto. Antes que segue o programa, exige reparação. Exatamente, foi criado como imposto provisório. Era IPMF. Imposto provisório de movimentação financeira. Ele tinha a definição de apenas 1 ano de vigor. Gostava, viu que era uma barbada, era 0,38 sobre tudo que tu movimentar nesse país, e aí ele virou CPMF e ficou 10 anos vigorando. Mudaram o nome da vigarice. Queimou o doutor já. Vitorino, deixa eu te... Presta atenção no serviço. O Vitorino gosta de botar fogo no circo. Paulo Guedes falou em reduzir o teto do imposto de renda e criar conta para aposentadoria individual. Só a Roberta entendeu. É para uma conta individual de previdência e aposentadoria. Reduz 20% do imposto de renda. Tem todo um planejamento. Tem todo um planejamento, doutor Vitorino. Com essa aí, doutor Vitorino, tem que falar de Grêmio. A fala dele está na internet. Um de cada vez. A Roberta tem razão. Um de cada vez, não adianta. A fala dele está na internet, pensaram de um contexto, mas a fala dele é bem clara. Parou. Fala, Roberta, rapidamente. Não, acho importante a gente não seguir, porque nós temos a lei eleitoral. Explicar para o telespectador que nós não podemos seguir nesse assunto, mas que ele realmente fez uma explicação. Eu já tinha falado. Não, mas é isso aqui que o nosso telespectador exonera uma série de e outras coisas, né, Magda? Ele disse outras coisas. Ele disse outras coisas que a Magda não pode revelar. Mas hoje a taxa Selic permanece, né? Terminou, Magda? Não, pode falar. Hoje a taxa Selic permanece, então mostrando que o Banco Central entende que a economia está realmente num momento de desaceleração total, ainda que os juros futuros estejam bem altos para quem está buscando no mercado e fazendo negócios. Então, até essas eleições, a gente não vai ter um momento especial da nossa economia. Bem. Voltando à safadeza da Vila Tronco, a prefeitura... Até combina. Safadeza Vila Tronco. A Prefeitura de Porto Alegre mandou para todos os veículos, enfim, uma nota de esclarecimento. Começa, eu não vou ler toda, ela é muito extensa, mas eu vou pinçar algumas coisas. Em relação à operação desencadeada na quarta-feira para apurar suspeitas de irregularidades no pagamento do bônus moradia a moradores da Vila Tronco, eles esclarecem que essa situação referida pela Polícia Civil foi denunciada pela direção do DEMAB ao Ministério Público Estadual em julho de 2017. Posteriormente, à Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Administração Pública e Ordem Tributária. O DEMAB procurou as autoridades por entender que várias denúncias de irregularidades recebidas e verificadas extrapolavam a esfera administrativa e poderiam se enquadrar na esfera criminal. Aí ele explica mais que as denúncias foram entregues pelo próprio DEMAB aos órgãos que geraram essa operação. Sobre a concessão do bônus moradia, eles dizem que ao verificar indícios de irregularidade, além de informar as autoridades policiais, o DEMAB
Conab mudou os procedimentos. Os primeiros 5 beneficiados, dentro dos novos e rigorosos processos, aguardam o crédito para aquisição dos seus imóveis. E os pagamentos investigados pela polícia são anteriores à atual gestão. A Prefeitura ratifica que está à disposição das autoridades com relação à continuidade das obras, que eu acho que é o mais importante nesse momento. A Prefeitura destaca que não serão paralisadas, pelo contrário, seguirão o cronograma que foi estabelecido. Os procedimentos atuais, corretos e transparentes, não podem ser prejudicados pelos problemas do passado apontados por essa gestão. Entendeu, né, Gustavo Vitorino? É tudo gente que passou. Sim, eu quero saber o seguinte, se esses funcionários acusados já foram afastados. Exatamente. Não, diz aqui que essas pessoas foram afastadas. Foram afastados? Olha, um registro que eu quero fazer aqui. Câmara tem registro de visitas de Adélio Bispo no dia do atentado. A Câmara registrou 2 visitas de Adélio Bispo no dia 6 de setembro, data do atentado contra Jair Bolsonaro. O documento oficial foi enviado ao 3º secretário, que atendeu a solicitação do antagonista por todos os registros de visitação do criminoso. Constatou-se a existência de mais 2 registros de entrada referentes à pessoa do senhor Adélio, ambos datados do dia 6 de setembro de 2018, dia em que fora efetuada sua prisão no estado de Minas Gerais, em decorrência do atentado ao deputado Jair Bolsonaro. A constatação da Polícia Legislativa revela uma grande vulnerabilidade do sistema de controle de acesso às dependências da Câmara. Eles estavam querendo criar para o Adélio, quem fez isso, um álibi. Um álibi, claro. Que ele teria frequentado a Câmara. Agora, quem fez isso? Se ele tivesse escapado, ele teria o álibi de dizer que ele estava no local. Que venha daí, minha filha. Mas está evidente que isso foi montado. Isso está evidente que foi montado. Está evidente, Gustavo Vitorino, mas já não pode provar, né? Até agora ninguém provou nada. Mas aí é aquele negócio. Está evidente que mataram os aviões que andaram caindo aí. Daniel. É evidente, não sei, é evidente que não sei o que. É evidente que o apartamento é teu. Don't touch me, pode falar. Fala sobre Don't Touch. Não me toque, um município muito simpático no Rio Grande do Sul, que a Rede Pampa tem uma ligação muito grande e o Vitorino sempre cobre um evento grande lá. Dizem que o Vitorino tem uma namorada lá. E o nosso amigo doutor Estevão Rodrigues. Esse é bom. Não, me Don't toque. touch me. O Estevão Rodrigues ele é o cirurgião plástico oficial do município de Não Me Toque. Foi eleito pela Câmara lá, pela ligação que ele faz muito lá. Que bacana. Ele faz muitas cirurgias lá. E ele agradece muito a ti que você fez um approach para ele lá em Não Me Toque. Mas Não Me Toque é uma cidade muito simpática. Sim, uma cidade pequena, simpática, coisa e tal. Mas o prefeito tá bem enrolado lá, né? Parece. Deu defeito. Don't touch me. Don't touch me. Ele touch alguém que não devia. Não estou seguindo o nome da cidade. Agora eu quero recomendar para as nossas telespectadoras que estão pensando em ter um bebê. Ai, meu Deus. Mas não tem o parceiro para isso, estão procurando um banco de sêmen. O Vitorino tem. E querem um bebê parecido, por exemplo, como o Chicão Tofani. Elas podem encontrar, vão lá no sul.com.br, dão uma olhadinha na matéria na íntegra, mas elas podem encontrar um banco de sêmen que fica nos Estados Unidos, que está especializado nos doadores que são sósias dos grandes artistas. Mas é um golpe. É um golpe. É tudo golpe. Nesse país é tudo golpe. Até o Príncipe Harry tem sósia do Príncipe Harry. E o Vitorino seria sósia de quem? Ben Affleck é o mais procurado de todos. O Vitorino é do cadê o ursinho? Eu lembrei do... Se você quiser ter um ursinho, quer dizer um filho assim, ó, barrigudinho. Igual o Vitorino. Barrigudinho. Agora eu lembrei do sósia do Baby, o porquinho. Quem que é o sósia do Baby Porquinho? O Vitorino. Bruce Willis é eu. Do Baby Porquinho, o Vitorino. Que vai é pro isso, banco minha de gente? Não vamos ofender o porquinho. Vocês estão assim, que chinelagem, só te respeito. Para o porquinho. Os advogados Fernandinho Peramar mandando mensagem aqui, pedindo retratação, coisa e tal. Retratação não é parar e fazer uma retrata. Perto do Lula, ele é injustiçado. Pois é, estão dizendo aqui que os advogados Fernandinho Peramar querem processar. Ele deu muito emprego, Fernandinho Peramar. Muito bem. Marli Barcelos. Eu tenho uma notícia importante sobre a falta de memória dos políticos. O Eduardo Paes
duas vezes prefeito do Rio de Janeiro, afirmou semana passada no RJTV da TV Globo, o jornal da TV Globo, que é às 7 horas da noite, que os políticos presos pela Lava Jato, notadamente o Sérgio Cabral de Pisciani, não tinham influência nenhuma na Prefeitura do Rio. Aí foram fazer um levantamento, o filho do Serginho Cabral, o Marco Antônio Cabral, foi seu assessor direto na Prefeitura, trabalhou com ele anos. O filho do Pisciani, que era o presidente da LERJ, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rafael, foi seu secretário e chefe da Casa Civil do município. Que não pega. O Pisciani também foi o responsável por uma série de indicações, a exemplo da presidência da Rio Luz. O Pisciani era o presidente do PMDB ou do MDB e mandava no Rio de Janeiro, o senhor Pisciani. Eu conheço a figura, Então, o senhor Eduardo Paes devia ter uma memória seletiva, uma memória um pouquinho mais aguçada, para não falar esse tipo de bobagem. Mas, apesar disso, ele vai ser eleito governador do Rio. Muito bem. Dona Alice. O Margs inaugurou nessa semana a exposição Paisagem e Memória, que ocupa 3 galerias no 2º andar do museu. Essa mostra conta com cerca de 50 obras de cenários rurais e urbanos, como fazendas, praças, matas e praias. Esse conjunto de obras de 43 artistas é formado por gravuras, desenhos, fotografias, mas a maioria são pinturas a óleo, datadas da primeira metade do século XX. E a exposição pode ser visitada de terça a domingo, das 10 da manhã às 7 da noite, tem entrada franca e está à disposição do público até o dia 18 de novembro. E lembrando que o Margs fica ali na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. Dona Magda, eu quero fazer um agradecimento à produção da Rádio Grenal, em solidariedade a mim, pintou vários debatedores de unhas pretas lá. Inclusive o Pato. Quem vê aquele Pato... O Pato, já que não apertou o dedo na porta? Não, o Pato pintaram, o Benhur também, aí vem aquela... Não me conta isso, o Benhur de unha pintada. Semana Farroupilha, gaúcho de unha pintada, aí de solidariedade pintaram as unhas também. Benhur de unha pintada? Foi só durante o programa para sair na televisão, porque sabia que a Rádio Grenal pega muito na internet, sem dúvida. Nós temos telespectadores de todo mundo até. Ô, Ruxa, tu queria falar alguma coisa? Sim, eu quero dar uma notícia, mas eu queria dá-la completa e estava monitorando o resultado, se saía, não saía, de um júri muito importante de um crime acontecido em 2005 contra os nazistas, com os judeus. Na verdade, aconteceu na Cidade Baixa. Os meninos estavam lá e 3, como é uma expressão em inglês? Skinhead. Essa turma aí viu os 3 passaram e foram lá e lhes agrediram. Horrível. Então fomos para o primeiro dia de júri, foi o 2º Tribunal de Júri aqui de Porto Alegre, ouviu-se 8 testemunhas, uma inclusive pediu para depor protegida, esvaziado, porque ela continua sendo ameaçada, essa testemunha, a sua família continua sendo ameaçada, então ela está se medicando, está se tratando com um psiquiatra só pelo que está passando. Os três agressores também depuseram, negaram, né? Mas nós não tivemos o resultado de a sentença estava prometida para hoje quarta-feira, ainda na quarta-feira, nós monitoramos e não saiu. Então amanhã a gente deve trazer, isso foi um caso muito antigo, 2005, vocês veem, né? Nós estamos em 2018, sim, é um caso gravíssimo, de muita repercussão. E o DENIT assinou um contrato para a empresa recuperar asfalto e fazer manutenção da Freeway. O órgão DENIT informou que os trabalhos devem começar assim que for publicado o contrato no Diário Oficial da União. Deixa eu ver se tem aqui o nome. Neovia Engenharia. Acho que é Neovia, né? Que chama, né? Com isso, a Neovia, empresa vencedora na concorrência, vai assumir emergencialmente os 98 quilômetros da rodovia entre Osório e a Ponte do Guaíba. Pelo menos é o que espera o DENIT. Falando em feriadão... Vamos ver quem são os donos dessa empresa, de que estado as ligações. Calma, que isso normalmente é revelador, viu? Não vê guampa em cabeça Tem que agradecer agora que alguém vai fazer alguma coisa, porque da situação do jeito pior que tá, não vai amigo, ficar. Não vai ficar. A nossa telespectadora Fátima, do Jardim Planalto, que diz que adora todos nós, manda um recado para o Ruschel.
R$ 4,59 a gasolina na nossa garagem. Posto frequentado pelo Ruschel, na Avenida Benjamin Constant. Tu não conta pra ninguém? Avisem ele. Não, para passei. quem vai fazer um feriadão, hein? Passei e abasteço. É quase esquina com a São Pedro. É, Benjamin, quase esquina com a São Pedro. 4,59 ali. É um dos mais baratos. Muito bem. Um dos mais baratos. E usa cartão. Você falou da decisão judicial. E eu lembrei de um outro caso, que eu não sei se vocês viram, um caso absurdo, de um funcionário de uma funerária de Venâncio Aires. Sim, que ele fez uma selfie do corpo de uma senhora. E ele publicou com uma frase do tipo: se tá ruim para vocês, o trabalho de vocês, imagina o meu. Gente. E ele acabou publicando num grupo de WhatsApp em que o filho dessa senhora, um dos filhos, ela tinha 4 filhos, um deles viu, e aí foi no dia do velório que ele ficou sabendo. Então eles entraram na justiça e esse funcionário, juntamente com a funerária, vão ter que indenizar essa família em R$48 mil. Cada filho vai receber 12 mil. Eu achei um total absurdo, uma falta de empatia desse ser humano. E ainda dá tem, pra chamar de ser humano. E ainda tem ação penal, hein? Essa a penal, vilipêndio a cadáver é crime no Brasil. Então ainda tem ação penal também. Mas tomara que seja preso. O que passa na cabeça do sujeito fazer um negócio deste? Não sei. As pessoas estão fotografando tudo, que isso, falta de controle. Pô, não, mas fora da casa. É compartilhar todos os momentos da vida. Tem coisa que não dá. Não pode. Você sabe que esse negócio é um perigo. Tem gente que é completamente fora de controle. Completamente fora de controle. Tem gente que faz 5, 6, 8, 10 publicações por dia. O sujeito, sabe, tá na parada de ônibus, está fotografando, esperando o ônibus. Loucura total. Tem pessoas que estão fora de controle em relação a isso. Olha, se alguém quer chegar nelas, é com a maior barbada, né? Porque elas vão dizendo onde é que elas estão, o que elas estão fazendo, e aí é uma barbada. Mário Barcelos, quem aniversaria? O primeiro aniversariante de hoje, Zequinha de Abreu. Para quem não lembra, Zequinha de Abreu foi o compositor de uma das mais célebres músicas brasileiras executadas no mundo inteiro, chamada Tico Tico no Fubá. Ele nasceu na cidade de Santa Rita do Passa Quatro. Confesso a vocês que eu tinha uma curiosidade imensa de conhecer essa cidade. E um dia, lá em São Paulo, não peguei o carro, né? Os ônibus são bons lá, as estradas são boas. E fui conhecer essa pequena cidade no interior de São Paulo. E fiquei imaginando quando ele compõe, quando ele vai se apaixonando por uma moça do circo e tal. Segundo conta o filme estrelado pelo Anselmo Duarte, né? Que fez o papel do Zequinha de Abreu neste filme. Naquela época, a música, se editava a música e saía vendendo de porta em porta. De porta em porta a música. Eu quero vender, não existia disco, não existia nada. Mas foi um dos grandes autores e uma das músicas mais lindas que ele compôs, Tardes de Lindóia, que é uma estação de águas. Paulo Freire, professor Paulo Freire, pedagogo brasileiro, é uma das maiores referências na educação deste país. Você é fã dele, né? Eu sou fã dele. Inclusive, ele é reconhecido na França como um dos maiores pedagogos do mundo. Estou falando o que dizem os franceses a respeito da figura do professor Paulo Freire. Pregador comunista. Adam West, bom... Não, vamos aos aniversariantes, não entra no mérito. Não entra no mérito. Depois do exame que ele fez ontem, bom... Ele voltou pior, né? Como se a gente tivesse... Voltou pior, Voltou como se a gente tivesse... O Mário disse que ele gostou do exame. O de ontem foi o de cima, o de baixo foi no início do ano. Adam West, eu nunca faço mesmo que foi o Batman, né? O outro aniversariante, o Brian Epstein, empresário musical britânico, que foi o homem que lançou os Beatles, o Brian Epstein, que morreu muito jovem ainda. Morreu no ano de 1967. Marta Rocha, o maior símbolo da beleza brasileira, completa hoje 82 anos. A baiana, né? Por 2 polegadas a mais, passaram a baiana para trás. Era uma música que foi lançada na época em que ela foi Miss Brasil. Quando esse concurso explode, quando ela se consagra Miss Brasil, vai para os Estados Unidos. Quem ganha o concurso é uma americana chamada Miriam Stevenson. Estou com a memória boa. Miriam Stevenson, que se consagra como Miss Universo, era uma americana. Em segundo lugar, a Marta Rocha. Os olhos verdes, bonita, realmente muito linda a Marta Rocha. Continua linda até hoje. Belíssima. A Constanza Pascolato, a consultora de moda italiana. Uma das pessoas mais charmosas. Ela é brasileira, né? Mas sim. Descendência italiana. Um amigo seu de aniversário hoje, completando 75 anos, César Camargo Mariano.
75? Aqui, ó, nasceu em 43, 75 anos. Senhorzinho, E já tá, ele é tão bonitinho, Provecto, tão né? queridinho. Já deve estar com problemas, né? A Joelma, Eu conheço ele. a cantora... Mas que isso? Cantora brasileira Joelma, completando 70. Não é a Joelma que vocês estão pensando. Então Eu ia É dizer, a é do Chimbinha, não é do Chimbinha? É a primeira Joelma. Jeremy Irons, ator britânico fantástico. Esse é um grande ator, né, o Jeremy Irons. A Twig, lembra da Twig? Sim. Foi a primeira top model do mundo. Modo, é Sério, seca que parecia uma vareta. É Só verdade. tinha olho. Cantor. Como? Só tinha olho. E era lindo. É. A Bia Seidel, minha querida amiga, completando hoje 57 anos de idade. A Bia, uma das mulheres mais bonitas da televisão brasileira, e foi casada com o Rony Fon. Foi casada com o Rony O Fon. príncipe. Cara boa pinta, O príncipe. O príncipe, exatamente. O Rony Fon é boa pinta e rico, né, Mário? Tu me disse que ele era rico. Ele é rico, não, mas o problema do Rony, meu amigo pessoal, o Rony fala demais. Um dia ele ficou falando 5 horas sem parar. É um Vitorino boa pinta. O que acontece com essas pessoas? O que acontece com as pessoas que ficam falando sem parar, Mário? E aí, por isso que ele lançou um programa de televisão, Mãe de Gravata. Ah. O nome, porque ele, né, assim, ele é pai e mãe, mãe de gravata. Mas é uma É sempre figuraça. bom lembrar da mãe, viu? Né? Parou? Sempre Parou a respeito? Saudações ao senhor. Mas eu não sei ainda, né? desculpa. A Luísa Mel. O bondoso Mário. Coisa não A anda Luísa Mel. Olha o deboche Arisca dele. Mel, Não, é tudo esse ciúmes. Mas é Arisca. É que a Carla interrompendo o bondoso Mas Mário. eu agora fiquei são dois chateado. a interromper o Mário? Agora é triturar. O Thiago Martins, ator brasileiro jovem, esse cometeu um pequeno deslize esses dias, teria assediado sexualmente uma moça que estava Que horror isso. a vigilância, estava lá de guarda. sei lá, Fetiche, é, fetiche. Ele pediu fetiche, desculpas que ele fez uma brincadeira, etc. É do signo de Virgem. Brincando. Vai que cola, vai que Tu cola. conhece aquele ditado que diz brincando? Isso aí de dar em Eu cima de conheço. colega. feminino Isso aí de dele. dar em cima de colega não é legal, né, dona Eu Maria? conheço. Isso aí Eu não é de conheço. bom tom. Tem muitas de bom tom. complicações. Tem. Tem muitas Conheço um Explicações cidadão que é profissionais, assim, inclusive. É uma metralhadora giratória. Olha o de não me toque, era com as funcionárias. Tem, assim, 95% a mais do lado feminino no corpo. Ai, O agora. Vitorino não estava na discussão do tema ontem. O Vitorino não estava na discussão do Eu tema. quero deixar bem claro que eu sou capricórnio. Ele estava em casa com pensando o que ascendente ele era. Aquário, Lua em peixes. Ou seja, Não tem. passo bem Passa longe. de- O que é? O meu lado feminino é lésbico. Ih, que complicou agora. Depois ele leva um processo. E vai querer advogado de graça. Eu não vou advogar de graça. Não. Vitorino, não vou. O que a boca fala, tu sabe, né? Porque tu vai advogar pra ele, também né? não vai Tu é advogar de cupincha dele, né? Ele é cupim, tu é cupincha dele, tu já é da família. Aí o Rússio é da família. Da família, mas a gente Foi- paga honorário. Não, mas é a família porque ele quer te explorar, né? Tu vai ver, vai fazer vai umas querer compras no teu estourar. cartão e nunca mais. Principalmente em restaurante. Olha Vamos lá, aqui, Carla, Vitorino. Ó. Gente, pesquisem, por favor. A interpretação da revista Veja foi maldosa. Ele falou na CPMF com relação à Previdência Social se isso que eu tornar autossustentável, baixando com isso outros impostos ou até extinguindo. A imprensa sempre fazendo a má interpretação. A imprensa é marrom. Marrom. A Pimentinha voltou. Vitorino, é A uma pimentinha da marrom, qual a empresa que ela Deixa eu tá? só explicar uma coisa para você. Como é o nome dessa senhora? Ai, não escreveu. A dona Coisinha ali. Dona Coisinha, não, tem nome. não foi na revista Veja, foi hoje à tarde a manifestação dele. Hoje pela manhã, perdão. A revista Veja não faria isso. Que ele fez que ele falou isso. Então não foi da revista Veja. Não faz assim, deixa eles externarem a sua opinião. Por exemplo, teve um Olha, aqui que escreveu Vitorino é um porre e eu não li. Dona Magda. Eu não li pra não te matar. Não leu. Certamente o seu coisa aí que está de porre, né? Dona Magda, depois da última manifestação do Vitorino, agora eu descobri, ele é de esquerda. É de esquerda. Ele que é de esquerda. Agora tá Ele é de esquerda? Vitorino é de esquerda, Ai, agora eu descobri. mas por quê? Agora eu peguei, agora eu peguei ele na Infiltrado. tampa. Sempre foi Olha, tu com esse infiltrado. tamanho Foi todo pra se infiltrado. infiltrar é difícil, hein? É difícil tu te tamanho infiltrar e não todo? aparecer. A senhora Tu tem é um homem... conhecimento? Não, tu é... Ah, não pode dizer isso, Falando dona da Magda. parte É conhecimento gerais. externa e visível do Conhecimento Dona gerais, Magda, sim. o último problema de filtração dele foi na chaminé com o Papai Noel. Ah, não. Jogou pesado. Ficou legal instalado. Vamos ao programe-se. Vamos lá, Alice. Voltou o assunto do entalado. Ah, não, Dona Magda, eu sou contra. Entalado é bom. Eu sou contra. Ruschel, quem quiser aproveitar o feriado para fazer um programa cultural, a Fundação Iberê Camargo vai ampliar o horário de visitação.
vai abrir ao público de quinta a domingo com diversas atividades educativas e visitação às exposições em cartaz. Na quinta-feira vão ser oferecidas oficinas de aquarela para iniciantes. Na sexta vão ter atividades de leitura coletiva. No sábado, as crianças vão ter a oportunidade de criar mini museus. Entre outras atividades, vai ter também sessões de cinema. A entrada é franca e o Iberê abre das 2 da tarde às 7 da noite. Então é importante também acessar o site iberecamargo.org.br para ver toda a programação e também porque algumas atividades precisam de inscrição prévia. Olha, um dos assuntos hoje também que foram bastante complicados, ou vieram à tona, é a Defensoria Pública, que está pedindo a suspensão do acordo que foi feito há algum tempo para implantar o DIU hormonal em adolescentes abrigadas aqui em Porto Alegre. Tanto a Defensoria quanto as representantes do movimento, como é o nome do movimento? Das mulheres, enfim, daqui a pouco eu vou lembrar para dizer para você. Temes, é uma ONG, Temes, porque diz que estão fazendo indiscriminadamente com jovem, criança, sabe? A coisa está bem complicada e eles pediram que fosse exatamente cancelado. Meninas de 13, 14, 15 anos, que são meninas abandonadas. Abandonadas, exatamente. O Ministério Público fez um acordo e a Bayer está junto com a Bayer e o hospital. A Bayer está fornecendo o DIU, e o Hospital Materno-Infantil. E o Hospital Materno-Infantil. Eles querem resguardar essas meninas da gravidez precoce, porque essas meninas são meninas... Alguém faz alguma coisa. Alguém faz alguma coisa. Aí a Defensoria Pública, que certamente deve ter muita coisa, não deve ter nada para fazer, para se preocupar com uma coisa dessa, porque, os caras estão cuidando dessas meninas. Que não tem a mínima condição aos 13 anos de ter um filho. Sabe, a Bayer está oferecendo, o hospital está oferecendo serviço. Amanhã depois essas meninas crescem, ganham consciência, maiores de idade, tira o tio, vai cuidar da sua vida, vai engravidar. A menina de 13 anos em desabrigo, e aí a Defensoria Pública se coloca contra o acordo. Eles argumentam que depois elas não têm assistência, depois não sei o que, olha aqui, o termo da prevalência para o interesse da indústria farmacêutica diz que as meninas podem retirar o DIU hormonal no SUS, mas esse método não é incorporado pelo sistema e não é em qualquer posto que existe um médico que vai retirar quando elas quiserem. O problema da gravidez precoce existe, mas apresentar uma solução simplista pode acarretar uma gama enorme de violação de direitos. Gente, é método contraceptivo. É um método contraceptivo. Universal, seguro. Exatamente. O que tem de errado com o indivíduo? Tem de errado que essa gente quer aparecer. Eles devem estar com muito trabalho, muito pouco trabalho para cuidar, para se preocupar. A solução simplista é método eu vou ver o que é essa tal de Temes, essa ONG. É uma ONG. Eu vou ver o que é isso, de onde vem o dinheiro dessa gente. Não tem. Ela é bem conhecida. Eu vou dar uma olhadinha para ver. Vou dar uma olhadinha. Não, essa ONG, só um pouquinho. A ONG Temes existe há muitos anos, é um grupo de pessoas muito sérias e que tem esse tipo de atuação. Não tem nada que ver, pode estar errado, pode estar... Mas estou vendo a atuação deles. Não, mas é que tu já está levantando uma suspeita, vou ver quem é que não sei... Vamos olhar. Olha, cavalo não põe ovo, Gustavo. Sim, justamente. Tu não pode ficar procurando... Justamente por isso que eu quero saber. Sim, mas tu tens que primeiro... Quando tu souberes, tu vem para a bancada e diz assim, quando tu joga, a gente depois se incomoda. Eles podem... Um direito que eu tenho como jornalista de ver quem é essa organização, quem é que comanda, quais são os seus interesses, quem financia o direito que eu tenho. Depois que tu olhares, tu nos conta. Não, mas eu posso comentar isso aqui, que é do meu interesse a partir de agora. Tu não conhece, acho complicado. Nem vai sair no feriadão. Acho complicado a gente fazer essas coisas. A atuação deles, no meu ponto de vista, completamente errada. Nesse episódio, eu também concordo contigo. Deveriam agradecer que está acontecendo alguma coisa talvez reivindicar o pós, o que pode ser, quem é que vai atender essas crianças, quem vai deixar de atender, aí é outra coisa. Agora, pedir para não implantar o DIU, quando se tem a oportunidade, quando se está fazendo uma política dessa forma, daí realmente não dá para entender. Meninas abandonadas, meninas desprotegidas, essas meninas em um ano metade está grávida. Isso já... Não, mas enfim, não vamos voltar só a essas coisas, Eu fico triste porque
Defensoria Pública, olha como eu defendo a Defensoria Pública. Pedir equiparação salarial para eles, peço mais defensores públicos, porque a verdadeira justiça do pobre é a Defensoria Pública, né? Sim, mas isso não é da Defensoria. Aliás, isso não é da Defensoria Pública, isso é política de governo. Eles não têm iniciativa, não é um defensor que diz assim, quero fazer isso. Nós temos que saber quem é que deu a decisão para a Defensoria Pública entrar com isso, Gustavo. Acho que é um pouquinho mais assim. Exatamente. Vamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui, lembrando que nesta quinta-feira, feriado, para nós não muda nada. Nós estaremos com vocês nos horários normais. Portanto, nesta quinta-feira, 20 de setembro, logo depois do Jornal da Pampa, o Atualidades vai chegando aí juntinho de você. Até lá. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.